Reunião ordinária do dia 25 de setembro de 2023. Solicito o secretário Luiz Ricardo que faça chamada dos vereadores conforme prevê o artigo 116, inciso 1 do Regimento Interno. Boa tarde. Enivaldo Pereira da Silva. Presente. Igor Jordano Ribeiro e Silva. João Vaz de Oliveira. Júlio César Moraes Gontijo. Presente. Laura Luiz Oliveira Melo Vacado. Luiz Ricardo de Oliveira Dias, presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete Araújo. Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Fiquemos de pé para ouvirmos a leitura de um versículo bíblico e a oração do Pai Nosso ofertado pelo vereador Enivaldo. Cultivar. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna-se mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Pai nosso que estais nos céus, santificado. Caso algum vereador queira fazer outra oração, o espaço está livre. Havendo quórum, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Carmo do Paranaíba, declaro abertos os trabalhos às 17h14. Primeira parte do expediente, leitura e aprovação ou rejeição das atas das reuniões anteriores. Passamos à apreciação das atas das reuniões ordinária do dia 11/9 e extraordinária do dia 14/9. Solicito o secretário a leitura das atas apresentadas. O plenário dispensa a leitura? Se algum vereador pretender que se façam retificações, que se manifeste neste momento. Diante da ausência de manifestações, declaro as atas aprovadas. A partir deste momento, passaremos à segunda parte da ordem do dia. Na segunda parte, discussão e votação das matérias legislativas. Solicito o secretário que faça a chamada nominal para a ordem do dia. Enivaldo Pereira da Silva. Presente. Igor Jordano Ribeiro e Silva. João Vaz de Oliveira. Júlio César Moraes Gontijo. Presente. Laura Luiz Oliveira. Presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias, presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete Araújo. Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Solicito o secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 65 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo de Oliveira Dias,
que dispõe sobre a criação de matéria de ética e práticas de segurança na internet para os alunos do ensino fundamental e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e redação final. Projeto de lei número 66/2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas públicas municipais e dá outras providências para apreciação em primeiro turno de votação e segundo turno de votação e redação final. Projeto de lei ordinária número 99 de 2023, de autoria da vereadora Mayra Queiroz, que denomina de Sebastião Barbosa Lagares a Rua 4 do loteamento Alta Vila, neste município de Carmo Paranaíba, e dá outras providências para apreciação em primeiro turno de votação e segundo turno de votação e redação final. Projeto de lei ordinária número 120 de 2023, de autoria da vereadora Mayra Queiroz, que autoria a isenção de imposto predial e territorial urbano IPTU para idosos no âmbito do município de Carmo e dá outras providências para apreciação em turno único de votação e redação final. Projeto de lei ordinário número 125 de 2023, de autoria da vereadora Mayra Queiroz, que denomina de Antônio Rodrigues Preto a Rua 5 do loteamento Alto Vila, neste município de Carmo Paranaíba, e dá outras providências para apreciação em primeiro turno de votação, segundo turno de votação e redação final. Projeto de lei ordinária número 118 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização de doação de um terreno para a construção da sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Carmo do Paranaíba, IPSEM, para apreciação em segundo turno de votação e redação final. Indicações. Indicação número 189 de 2023, de autoria do vereador Igor Jordano, que indica que seja do asfaltamento do trecho da Avenida das Palmeiras até o Recanto São Francisco, neste município, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação 91/2023, de autoria do vereador Enivaldo, que indica que seja realizada a revitalização da Praça da Comunidade Pimentas, na zona rural deste município de Carmo do Paranaíba, para apreciação em turno 1 de votação. Indicação 92 de 2023, de autoria do vereador Enivaldo, que indica que seja realizado o cascalhamento da estrada de Pimentas, desde o começo do morro até a divisa do município, perto do rio Baité, para apreciação em turno 1 de votação. Somente, presidente. Obrigado, Luiz Ricardo. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação da pauta apresentada. O plenário concorda? Pessoal, eu gostaria de consultar o plenário também, para a gente fazer uma antecipação aqui, aliás, uma inclusão na ordem do dia. A pedido da Roseli, lá da APAI, tem 2 projetos aqui que é de urgência, porque eles estão precisando de recursos, e foi enviado aqui para a Câmara semana passada, depois pediram de volta, e a nossa pauta saiu na quinta, e na sexta-feira eles enviaram novamente os projetos aqui para a Câmara. Então esses projetos não entraram na pauta. Eu gostaria de consultar o plenário para a gente incluir na ordem do dia o projeto 126 de 2023 e o projeto 127 de 2023. O plenário concorda? Presidente, esses projetos foram encaminhados para as comissões, para elaboração de parecer. Não precisa do... Sim, precisa. Eu não elaborei parecer para esses projetos, não. Pois é por isso que eu estou consultando um plenário para a gente incluir na ordem do dia, né? É isso que eu quero saber, se a gente pode incluir esses projetos na ordem do dia, que é recurso para a APAI. Qual o motivo que os projetos foram pedidos de volta pelo Executivo?
foi pedido de volta porque, segundo a informação deles lá, esses projetos já tinham vindo para a Câmara o ano passado e foram aprovados, mas a APAI não tinha documentação regular o ano passado e eles não conseguiram repassar o dinheiro. E o projeto que foi aprovado ano passado não pode ser usado para repassar dinheiro esse ano, porque muda o orçamento, você não pode executar do orçamento anterior. E agora, eles, a APAI está com a documentação regular e precisando do recurso. Por isso, eu estou consultando o plenário para que a gente insira na ordem do dia e aprecie. Senhor presidente, consulta Sim. o plenário aí, cada um fala se está de acordo ou não. É isso que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Questão de votação. Consulta plenário para a gente incluir na pauta o projeto 126 de 2023 e o projeto 127 de 2023. Quem tiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra a inclusão desse projeto em pauta, levante-se. Então, com a concordância do plenário, os projetos estão incluídos em pauta e já vamos passar para votação, a análise deles e depois a gente segue na pauta com os projetos da ordem do dia. Senhor presidente, por favor, esses projetos vão ser distribuídos agora para a gente ler, dar um parecer? Como... Já foram distribuídos. Ah, pois é, mas eles são distribuídos para nós? Para o parecer. Pessoal, Mayra, só esclarecer, esses projetos são projetos de verbas que vieram ano passado para ser repassado para a PAI, questão de a construção de uma piscina e mais um projeto que veio lá para o SERD. O município, para fazer esse repasse, precisa da autorização legislativa. Então, assim, eu estou incluindo, não é nem a pedido do Executivo, é a pedido do pessoal da APAI, que são recursos importantíssimos para a APAI, e se nós não aprovarmos aqui, a Prefeitura não pode fazer esse repasse. Então, está dependendo da gente. Por isso que eu estou pensando na APAI, pensando nos assistidos, pensando a gente fazer a nossa parte o mais rápido possível, para, se não houver o repasse, ou se o repasse for atrasado, pelo menos que não seja atribuído essa responsabilidade aos vereadores. A minha preocupação é que nós, vereadores, façamos a nossa parte aqui o mais rápido possível. Não, eu estou de acordo. Eu Tá. só queria saber, assim, a gente precisa ter conhecimento, né, da matéria para emitir o parecer. Mas obrigado. Nada. Senhor presidente, Sim? eu vi que o Luiz parece que não conseguiu fazer uma análise mais abrangente, mas o que ocorre? Eu tive com a Roseli hoje e ela falou que a necessidade da urgência dela é para não virar o mês, porque se virar o mês sem aprovar, complica a implantação do recurso para o objeto que é destinado, entendeu? Então a preocupação dela é nesse sentido. Tá bom, alguém tem mais alguma dúvida? Então vamos passar para a apreciação aqui. Coloque em apreciação, em primeiro turno de votação, o projeto de lei número 126 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no orçamento vigente e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer, mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo, para apreciação do projeto em primeiro turno. Senhor presidente, eu não tenho como emitir parecer, uma vez que eu já havia solicitado ao senhor que todos os projetos que viessem a essa casa fosse apresentado parecer tanto do jurídico da casa quanto das comissões, e como eu não sentei para elaborar, eu não tenho condição. Então, eu me abstenho de emitir o parecer. Não quer pedir vista, não. Você está com urgência, eu não vou emitir parecer aí. Parecer meu é favorável, senhor presidente. Parecer. A gente sabe da Parecer, urgência, Mayra. da urgência que a PAI tem em estar com esse projeto aqui votado nessa casa, e ele já foi apresentado aqui o ano passado, como o presidente nosso falou, e só não foi repassado o dinheiro para a PAI por causa da documentação, nada além disso.
Se é uma questão só de trâmite, né, de documento processual, meu parecer é favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 126 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente, Vereador Vaz. gostaria nesse momento de agradecer o deputado Bosco, foi nosso estadual, e ele tem um compromisso de onde ele trabalha com o executivo, também trabalhar com as APAES. Então, naquela época, o que a APAE mais precisava era a reforma de algumas piscinas, e naquele momento, no ano passado, né, em 2022, ele disponibilizou para a instituição APAE a quantia de R$100 mil, que é esse valor que vai realmente fazer a reforma dessas piscinas lá para os nossos usuários seja melhor atendido. Então, mais uma vez, parabéns ao deputado Bosco por ter mandado essa emenda parlamentar para a APAE, que vai atender aí parte das necessidades daquela instituição. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Coloco o projeto de lei número 126 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra... Me abstenho, presidente. Diante do resultado, declaro o projeto 126 de 2023 aprovado por 9 votos a favor, nenhum voto contrário e uma abstenção do vereador Luiz Ricardo. Em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação do segundo turno nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 126 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco em apreciação, em segundo turno de votação, o projeto de lei 126 de 2023. Solicito que as comissões de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Anivaldo, apresentem seus pareceres de leitura pelo relator Igor. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 126 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 126 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. E quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei aprovado por 9 votos a favor, nenhum voto contrário e uma abstenção do vereador Luiz Ricardo, em segundo turno. Informo os senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação final do projeto 126 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária 126 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição em discussão única. Coloco a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se.
Diante do resultado, declara a redação final da proposição originária do projeto de lei 126 de 2023 aprovada por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do projeto de lei 127 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 127, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo do município de Carmo Paranaíba a efetuar repasses financeiros de subvenções e contribuições. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo Maia, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo, apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 127 de 2023 em discussão única. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente, um breve comentário. Vai, com a palavra. Observando aqui o parágrafo 1º do artigo 1º, são R$200 mil, né, destinado à assistência hospitalar e ambulatorial, atenção especializada lá da PAI, que é feita pelo SED. Com certeza esse dinheiro vai ajudar bastante naqueles procedimentos de saúde feitos naquela instituição. Obrigado, vereador Vaz. E só para esclarecer aos colegas e aos demais que estão nos assistindo pelas redes sociais, esse projeto de lei ele faz a modificação na lei de subvenções, né, porque nós aprovamos anteriormente a suplementação e para que o município possa fazer o repasse, nós temos que autorizar o repasse por meio da lei de subvenções. Então, um projeto está ligado, depende do outro. Esse 127 é apenas a autorização legislativa para que o repasse seja feito. Coloco o projeto de lei número 127 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 127 de 2023 aprovado por 9 votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação em segundo turno nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 127 de 2023. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei ordinário 127 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Anivaldo, apresente seus pareceres mediante a leitura pelo relator Igor para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária 127 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 127 de 2023 em segunda votação. Por favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 127 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo os senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final em turno único. Consulto o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto de lei 127 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária 127 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Rodrigo,
Luiz Ricardo e Mayra. Apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável. Favorável, senhor presidente. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declara a redação final da proposição originária do projeto de lei ordinária 127 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo os senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da lei orgânica e do regimento interno. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do projeto de lei número 65 de 2023. Plenário, concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 65, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que dispõe sobre a criação de matéria de ética e práticas de segurança na internet para alunos do ensino fundamental e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Enivaldo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator substituto, Enivaldo, para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer favorável. Parecer favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se a uma votação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 65 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vaz. Considerando que no artigo 4º, cada escola deverá ter no mínimo um professor para os turnos de 8º e 9º ano, com formação em sociologia ou formação humana e conhecimento de ferramentas de comunicação digital para as aulas semanais sobre o tema, com duração de 50 minutos. Considerando que o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, é de responsabilidade do Estado, eu gostaria de pedir vista desse projeto e o parecer jurídico para que eu pudesse fundamentar meu voto. Vista concedida ao vereador Vaz. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do projeto de lei 66 de 2023. Plenário, concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 66, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que institui a Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas públicas municipais e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Enivaldo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator substituto Enivaldo para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer favorável. Parecer favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 66 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente, considerando que o projeto 66, no seu artigo 2º, fala o seguinte: na semana que se refere ao artigo 1º desta lei, as escolas públicas municipais poderão realizar atividades destinadas à orientação profissional dos alunos devidamente matriculados na 8ª série do ensino fundamental, e pelo mesmo motivo que 8º ano é de responsabilidade do Estado, eu peço vista e o parecer jurídico do referido projeto para que eu possa também dar meu parecer e voto. Vista concedida ao vereador Vaz.
Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei número 99 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei número 99 de 2023, de autoria da vereadora Mayra, que denomina de Sebastião Barbosa Lagares a Rua 4 do loteamento Alta Vila, neste município de Carmo do Paranaíba, e da outras providências. O artigo 200... Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Enivaldo, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. Favorável. Enivaldo. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 99 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao secretário para fazer a leitura da justificativa do projeto. Feria. Mensagem justificativa ao projeto de lei 99 de 2023. Senhores vereadores, com elevada estima e consideração, temos a honra de essa proposição com a finalidade de nomear a referida rua, Sebastião Barbosa Lagares, mais conhecido como Tião da Cota, nasceu em Gordura, município de Carmo do Paranaíba, aos 18 de janeiro de 1930, filho de Vigilato Barbosa Lagares e Maria da Costa Camila, de família humilde e pobre, ainda na adolescência e jovem, viu a necessidade de trabalhar e ajudar os pais e os irmãos no trabalho de casa e do campo. Como era de boa estatura, forte, ambicioso, trabalhava na roça, onde na enxada e no machado não tinha concorrente. Ainda jovem, nos pagodes e bailes da vida, conheceu Gasparina Maria da Glória, filha de Manuel Barbosa de Paula, Badé, Geralda Rosa de Jesus, com quem se casou e tiveram 6 filhos, sendo 3 homens e 3 mulheres. Ao se casar, foi morar e trabalhar em Campinhos, na fazenda do seu sogro, Badé Barbosa, e na fazenda Mata dos Andrades, onde tiveram 3 filhos, Eustáquio, Valda e Edi. Ao se passar alguns anos na busca de melhorias, mudou-se para a região da Velosa, Aroeira, onde foi trabalhar como gerente da fazenda do seu tio Josias Veloso. Aí ficou morando por alguns anos e nasceram 2 filhos, Vane e Valmir. Posteriormente, transferiu para o Araçá, onde montou um comércio chamado Venda em Sociedade com um irmão cunhado. Nasceu aí a Vera, a última dos 6 filhos. Era muito empreendedor e sempre preocupado com a educação e ao lazer. Ajudou a construir um grupo a poucos metros de seu comércio, para que as crianças pudessem estudar com mais conforto. Fundou também um time de futebol, o Araçá Esporte Clube, sendo seu presidente. O time estava sempre em atividade, jogando
em casa ou em outras localidades, e as partidas eram disputadas aos domingos à tarde. Quando ia jogar em outra região, ele era o juiz da partida. Foi neste local que conheceu o senhor Antônio da Henriqueta, onde tornaram-se grandes e fiéis amigos, ao passo de considerá-lo como um pai. E para conhecer o seu ex-prefeito de Carmo Paranaíba, o senhor José Queiroz, e seu irmão Antônio Celso, foi só questão de tempo. Essas amizades perduraram para sempre, sendo pessoal e também na política. Muito caridoso e religioso, era devoto fervoroso de São Sebastião e da Nossa Senhora do Carmo. Sempre teve participação efetiva nos terços e nas celebrações onde passava. Naquele tempo, ainda se desfrutava do sabor da fruta do araçá. Como não havia energia elétrica, a iluminação ainda era lamparina e lampião. A fisioterapia naquela época era feita ao tirar a água da cisterna, à força bruta. Em meados de 1971, os filhos crescendo, não como mais estudar naquele local, pois só havia o primeiro grau, Sebastião adquiriu uma casa na cidade, na Rua Lenheiros, número 4, com o objetivo de colocar uma mercearia. E assim foi feito nesta época. Alguns dos filhos foram estudar e os outros em outras cidades, e outros continuaram em Carmo. O objetivo era que os filhos tivessem uma formação ética, moral e religiosa. A batalha continuou na mercearia por um período aproximado de 13 anos, sempre com o esforço e a ajuda de sua esposa guerreira e batalhadora. Neste intervalo, houve a criação do Bela Vista Futebol Clube, em 16 de julho de 1989, time do qual foi incentivador, fundador e torcedor apaixonado. Não podia deixar de relatar a público o seu time preferido, o Clube Atlético Mineiro, Galo. Os anos passando, a idade chegando, os filhos formando. Foi assim que deixou o comércio e foi trabalhar por um certo período com seu amigo companheiro Antônio Celso, como gerente de suas fazendas e cafezais. Sebastião era empreendedor, ambicioso, católico, conselheiro, caridoso e tinha como hobby a política, uma das suas grandes paixões. Contribuiu para o fortalecimento do partido da UDN, da Arena e do Democratas. Da mesma forma que era eleitor e também cabo eleitoral do partido, contribuiu muito para as eleições do prefeito João Veloso, José Queiroz e tantos outros. Era um líder nato. Isso era notado tanto na família como também na sociedade em geral. Sebastião Barbosa Lagares, homem íntegro, honesto e leal aos princípios, convicções e valores. Cidadão carmense que deixou um legado de amor, respeito e fraternidade e amizade com a família, amigos e a sociedade. Nos deixou em 20 de setembro de 2020. Porém, as lembranças nunca serão esquecidas. O seu lema do tripé, onde nos diz, resumidamente, sua trajetória aqui no nosso meio. Humilde, honesto, honestidade e trabalho. Diante do exposto, submeto o projeto de lei à apreciação dos nobres edis para que homenageado Sebastião Barbosa Lagares, Chão da Cota, tenha seu nome perpetuado e receba essa justa e merecida homenagem. Nesse sentido, conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Obrigado, vereador Luiz. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente. Vereadora Mayra. Boa noite, público presente, todos que nos assistem, né, pelas redes sociais, nobres colegas, familiares do senhor Chão da Cota.
Eu gostaria de falar para vocês da minha alegria em poder prestar essa singela homenagem, mas a qual deixará o nome do senhor Tião da Cota, nosso eterno Sebastião Lagares, né? Eternizado aí nos anais de Carmo do Paranaíba. Então, o Sebastião Barbosa Lagares, para nós, como já foi falado, foi lido, era como uma pessoa da família. Um homem muito íntegro, muito honesto, um homem de muita fé, que fez dos seus braços, não só do campo, mas também da cidade. Porque ele foi empreendedor, era um homem muito visionário, mas não só na enxada, como foi citado aqui, né, Eustáquio? O Valmir está aqui também para nos falar. Eu tenho certeza que ele tirou muito do sustento ali do campo para vocês. Mas, além disso, ele quis ajudar as pessoas não só do campo, mas da cidade também. Sempre envolvido nas causas sociais e com desejo muito grande de poder contribuir efetivamente no progresso da nossa cidade e na melhoria de vida dos nossos cidadãos. Quem não se lembra do Tião da Cota, né? Um homem tão generoso, um homem de uma galhardia, de uma elegância, né? Tião da Cota era um homem tão elegante, de fino trato, um homem que a gente tinha muito prazer em estar com ele. Então, é uma alegria muito grande poder prestar essa homenagem e dizer a vocês que vocês tiveram os melhores exemplos através do pai de vocês, esse pai que deixou esse legado tão grande, e o qual vocês carregam aí bravamente, né? E que para nós também ficou como uma grande referência. Que Deus continue abençoando nosso Tião da Cota de onde ele estiver, e que vocês continuem sendo instrumentos aí de paz, de amor, assim como ele pregou para todos os nossos carmenses. Muito obrigada. Conto com o apoio de todos vocês, pessoal, para a gente aprovar essa homenagem. Muito obrigada. Senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado, Mayra. Vereador Vaz. Eu também, em nome do Eustáquio, gostaria de agradecer a presença de toda a família e tive o prazer de conhecer o seu Tião da Cota e realmente que tem um pouco, né, da história dele e dava gosto a gente sentar próximo a ele para que ele as histórias, as vivências, né, as experiências dele como católico, como conselheiro, como empreendedor. Então, realmente, eu chamo de missão, nossa vida de viver aqui e fazer o bem. Eustáquio, seu pai teve uma missão muito bonita e cumpriu tudo aquilo que Deus colocou no coração dele e deixou aqui para nós esse grande legado. Então, em seu nome, parabenizar toda a família, parabenizar a Mayra pela homenagem ao seu Tião da Cota, que a gente deve vir a esse mundo e deixar nosso legado. E seu pai foi um dos grandes homens que passou por aqui e deixou esse grande legado. Então, em nome do Legislativo, nossos parabéns, nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando toda a família de vocês. Vereador Dinei. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Seu nome, cumprimento todos os colegas vereadores. Em nome do Eustáquio, cumprimento toda a família. O Tião da Cota, que até quem não conheceu ele, é fácil falar dele, pelo que o Luiz leu o histórico dele, né? Foi um histórico grande. Começou sempre na vida humilde, trabalhando, buscando os seus afazeres, sua família, seus companheiros. Então, isso é muito importante na vida de hoje, que sirva de exemplo. E parabenizar você, Mayra, por ter escolhido esse projeto, essa rua, para ele, que nós possa passar a olhar e lembrar sempre mais dele. Está de parabéns e um orgulho de votar junto com você nesse projeto. Meu muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Presidente. Luiz. Parabenizar a Mayra pela iniciativa, mais que merecido, cumprimentar o Eustáquio, o Baratinha, que está aqui presente, representando os familiares. Acho que está só vocês dos irmãos aqui, né, Eustáquio? Que alguns moram fora, né? Mas tem muitas lembranças do seu Tião da Cota. E uma delas, e que sempre me deixou marcado, e eu quero ressaltar ela aqui, é a serenidade nas palavras e a disposição
em ajudar a resolver os problemas daquele momento ali. E uma das atitudes que eu nunca me esqueço, que era sempre puxado por ele nas nossas reuniões, era a oração do Pai Nosso. Sempre levantava e falava, gente, vamos dar as mãos aqui e fazer uma oração do Pai Nosso para que a gente saia daqui com as melhores decisões possíveis, orientados pelo nosso Pai Maior, né? Então, uma pessoa que deixou um grande legado, deixou uma bela família, grandes exemplos, e que é mais do que merecido essa pequena homenagem, que eu espero que venha até outras, pela grandiosidade que o Sr. Tião da Cota teve em sua passagem aqui na Terra. Então fica aqui os meus parabéns à Mayra, os parabéns à família por estar recebendo essa homenagem, mais do que justa. Obrigado, presidente. Obrigado, Luiz. Mais algum vereador? Senhor presidente. Rubinho. Boa tarde, senhor presidente. Na qual eu cumprimento os demais colegas. Boa tarde ao público que nos assiste. Boa tarde, Eustáquio, Valmir, as pessoas com quais cumprimento os demais familiares. Também quero deixar meus parabéns, né, à nossa colega vereadora Mayra pela essa iniciativa e a vocês, familiares também, por, né, ter esse pai que deixou esse grande legado, né, de valores éticos, morais, religiosos, né, honestidade. E com essa denominação de uma rua é mais uma maneira assim da gente, né, de ficar registrado a passagem dele por aqui conosco. Parabéns a todos vocês. Senhor presidente. Mais algum? Júlio. Senhor presidente, demais vereadores, todos que nos assistem, Eustáquio, Valmir, leve meu abraço a todos os seus familiares que não puderam estar aqui. Realmente, o Sr. Tião merece essa homenagem, né? Seu nome seja eternizado no equipamento público. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, mesmo a gente sempre sendo de partidos diferentes, ele sempre me recebeu com muito respeito, com muita simpatia, de uma forma que parecia que a gente era aliados naquelas sempre, né, batalhas eleitorais. Então, é uma pessoa de uma grandiosidade gigante. Então, leve meu abraço a todas as famílias aí. E parabéns, Mária, pela iniciativa. Obrigado, Júlio. Presidente. Enivaldo. Eu também não poderia deixar de falar um pouquinho, né? Primeiramente, boa tarde a todos os presentes, né? Eustáquio, todos da família, Tadeu, está aí presente também, né? Eu tive o prazer de conhecer o Tião, né? Um pouquinho, né? Mas quem me contava mais histórias dele é minha mãe, né? Minha mãe é aqui da Matinha também, conviveu com aquela turma toda, né? De antigamente. E o Tião era um homem do coração muito bondoso, né? Todos sabem, está aqui. Né, então, deixar registrado aqui meus parabéns também para a Mayra e para toda a família, né, e falar que é um prazer também estar aqui aprovando esse projeto de lei, né, para que o nome do Tião da Cota seja eternizado aqui nas nossas ruas e que a lembrança dele continue só uma lembrança boa. Tá? Parabéns à família. Parabéns, Mayra. Obrigado, Enivaldo. Vereadora Laura. Boa noite a todos os colegas, boa noite ao público presente, a quem nos assiste, em nome do Eustáquio. Cumprimento toda a família. Então, Eustáquio, convivência com o seu pai foi mais vendo, né, quando eu frequentava sua casa, com a Carita aqui ainda, mas vendo esse histórico aqui e tudo que os colegas já falaram, com certeza uma pessoa que ajudou muito na sociedade, preocupava com o próximo, né, então nada mais justo que uma homenagem desse tipo que vai ser sempre lembrado lá no Nome Nessa Rua. Então, parabéns. Parabéns a Mayra pelo projeto e é um prazer poder estar participando dessa votação. Obrigado, Laura. Vereador Rodrigo. Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento os demais vereadores. Boa noite. É um prazer a gente estar votando esse projeto aqui. Meus parabéns, Mayra. Meus parabéns também ao Eustáquio, ao Valmir aqui, toda a família, né? Os outros não puderam estar presentes. Eu conheci pouco o pai do senhor, mas só pelo histórico dele aqui, como a Laura está falando, a gente sabe que é uma pessoa que vai deixar saudades eternas, né? E o que a gente traz para a vida da gente é o que o pai da gente e a mãe da gente deixou para a gente. Que a gente seja pessoa correta, pessoa íntegra, e isso aí, pelo pouco que eu conheço do Eustáquio,
a gente fica muito satisfeito. Então, nada mais que a gente está podendo votar esse projeto aqui e está eternizando aí o nome do seu pai aí. Obrigado, Rodrigo. Vereador Igor. Boa noite a todos, boa noite, presentes. Boa noite, Eustáquio, Bratinho. É uma bela história do seu pai. Eu não fui de conversar assim, pessoalmente, mas conheço várias histórias dele. E lembro dele sempre ali na esquina ali do Ideal, com seu chapéu, no jogo nos Bela Vista, que ele era um amante lá da camisa do Pica-Pau. E também o nosso time do coração, que é o Atlético Mineiro. Vai ser uma honra estar voltando esse projeto aqui, viu? E que seja eternizado aqui em Carmo Paranaíba. Parabéns, Mayra, pelo iniciativa. Obrigado, Igão. Para finalizar aqui as falas, eu quero dizer que eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente o senhor Tião da Cota, mas por tudo que foi falado aqui, a gente vê, e por conhecer os filhos, o Eustáquio, a gente vê que foi um grande homem, um grande cidadão, um grande pai, e é muito merecida essa homenagem. Então, parabéns, e vai ser uma grande honra para a gente estar participando desse momento, tá bom? Coloco o projeto de lei número 99 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 99 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação do segundo turno nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto 9 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 99 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributo e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Enivaldo, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Igor para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. Parecer favorável. Igor. Parecer favorável. Obrigado. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária 99 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 99 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 99 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração do parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação da redação final do projeto de lei 99 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária 99 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto do projeto de lei pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Leitura dispensada. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Enivaldo, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto Coloca a redação final em discussão única. Coloca a redação final da proposição em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a proposição originária do projeto de lei ordinário 99 de 2023 aprovada por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Antes da gente passar para
para votação do próximo projeto. Queria abrir a família do senhor Sebastião, se alguém quiser fazer algum pronunciamento. A palavra está franca. Boa noite, vereadores. Boa noite, plateia. Eu não poderia deixar de agradecer aqui, inicialmente, a Mayra pela indicação no nome do meu pai, né? E aos demais vereadores que tão bem acolheram a proposta, a ideia da Mayra. E nós ficamos realmente muito lisonjeados com essa homenagem. Realmente, é até suspeita a gente dizer, mas a gente achava realmente que meu pai merecia isso. E com certeza é algo que vai ficar gravado, marcado para a eternidade. Muito obrigado a vocês. Tá? Obrigado. Suspenda a reunião por 5 minutos para a gente fazer os registros fotográficos. Reunião suspensa às 18h07. Pessoal, retomando aqui, estou vendo aqui também que nós estamos recebendo a visita do novo secretário de governo e queria conceder a palavra para ele se apresentar e deixar a mensagem dele aqui antes da gente retomar a votação.
Ronan, em primeiro lugar, quero desejar as boas-vindas, viu? Dizer que a Câmara Municipal está de portas abertas para a gente contribuir no que for possível e para o bem da nossa cidade. Está com a palavra aí para você deixar sua mensagem. Boa noite, Múcio. Boa noite a todos os vereadores, né? Também o que eu tenho para dizer é isso, né? Eu estive desse lado, agora hoje estou do lado de lá, mas da mesma forma com que a gente procurava ter uma ótima comunicação, uma parceria, até mesmo independente de discordar, concordar, né? Eu, agora do outro lado, também quero ter o mesmo diálogo que a gente tinha naquela época, né? Então, estamos à disposição de todos vocês, o que eu estou chegando agora, estou me inteirando de tudo, né? Estava sem secretário, então são muitas coisinhas para organizar, mas com o tempo depois também quero sentar com todos vocês e a gente poder ver onde que a gente pode colaborar, onde vocês também podem, né, trazer as demandas para a gente realmente fazer um trabalho com a melhor parceria possível, tá bom? Então, acho que todo mundo aqui deve ter meu contato, pode me chamar, precisando de mim pode estar conversando, estamos lá na prefeitura também, e acredito que a gente vai fazer um bom trabalho. Em nome de Jesus. Obrigado, viu? Obrigado, Ronan. Dizer a você que eu acho que é muito saudável o trabalho dessa casa em oposição, situação, a gente defender, mas, ao mesmo tempo, eu acredito também que aqui só existe um lado, que é o povo de Carmo do Paranaíba. Tudo que nós alinharmos a favor do nosso povo, nós não vamos ter problema. Eu acho que a oposição em situação é saudável, eu acho que nós tivemos grandes debates aqui nos últimos anos, tudo para o bem do Carmo, tanto é que nós estamos chegando em um nível agora de muita realização, justamente por esse trabalho que foi feito. Então, seja bem-vindo e tudo que for a favor do povo, nós não vamos ter nenhum problema em alinhar e em trabalhar unidos e juntos, beleza? Obrigado. Bem-vindo. Retomando aqui a reunião ordinária, os trabalhos às 18h14. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei número 120 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 120 de 2023, de autoria da vereadora Mayra, que autoriza a isenção de imposto predial e territorial urbano IPTU para idosos no âmbito do município de Carmo Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Enivaldo, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 120 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente. Vereador Rubens. Peço vista desse projeto, até mesmo pela grandeza dele, onde envolve receita, né, municipal. Vista concedida ao vereador Rubens. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação no projeto de lei 125 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 125 de 2023, de autoria da vereadora Mayra, que denomina de Antônio Rodrigues Preto, a rua 5 do loteamento Alta Vila, neste município de Carmo do Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Enivaldo, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 125 de 2023 em primeira discussão. Algum vereador vai fazer uso da palavra?
Senhor presidente. Vereadora Mayra. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, familiares do nosso querido e saudoso senhor Fio, né? Antônio Rodrigues Preto. Senhor Fio, que para nós sempre foi um homem que deixou muita saudade e muitos exemplos, né? Senhor Fio, um homem empreendedor, visionário, e que na biografia me chama muita atenção uma frase que é justamente aquilo que eu penso a respeito dele, né? É um homem que teve muitos filhos, filhos muito amados, muito bem orientados, sempre aconselhados a seguirem o caminho da virtude e da dignidade. Era assim que eu enxergava o seu filho, um homem à frente do tempo dele, que apesar de ter vindo da roça, tinha um espírito de galhardia, assim, de empreendedorismo muito grande, e ele conseguiu passar isso para os filhos, uma família numerosa. E é um homem que nunca deixava de ir à luta. Eu me lembro de visitá-lo ainda acamado, já no final da vida, e sempre com um sorriso aberto, com aquele otimismo, né? Porque ele e a dona Lázara sempre recebia a gente com o melhor sorriso, né? Com o melhor aperto de mão e com aquele aconchego que a casa de vocês sempre teve. Então, é uma honra, é uma alegria poder prestar essa singela homenagem ao seu filho também. E vocês também foram muito contemplados em ter um homem da grandeza dele na sua família, na família de vocês, que deixou um exemplo tão lindo, legado maravilhoso, né? Um casal de uma união, de um exemplo matrimonial muito grande, além de exemplo enquanto chefe de família. Então, é uma alegria para a gente perceber em cada um de vocês, filhos, seguindo o caminho do pai, empreendedores hoje, vocês são pessoas muito bem realizadas profissionalmente falando também, pessoas que alcançaram um alto nível, né, na sociedade devido a esse exemplo, a essa garra do pai de vocês, que juntamente com a mãe de vocês conseguiram construir tudo isso no seio familiar. Então, que Deus o abençoe onde ele estiver. Fica aqui o nosso abraço a toda a família, a nossa satisfação e alegria em poder agora, e com a ajuda dos colegas, através dessa votação, que a gente possa eternizar o nome do seu filho aí na história de Carmo do Paranaíba. Que Deus os abençoe. Senhor presidente. Obrigado, Mayra. Vereador Dinei. Então, boa noite a todos que nos assistem, boa noite, presidente, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, Tadeu, você, filho do seu filho, seu nome, você leva a mensagem minha a todos os seus irmãos, porque eu sou filho, como a Mayra falou, uma pessoa de bom coração, uma pessoa de muita brincadeira que passou para os seus filhos, que eu sou amigo deles todos, eu sei, tenho a confiança que eles têm com a gente com eles, nós até vizinhos de Muncados, então que sou filho, soube criar sua família, soube educar e soube fazer sua família que trabalhe, sustente cada família de cada um de vocês. Então, Mayra, meus parabéns, nomear mais uma rua o nome do seu filho, meus parabéns, Tadeu, por estar aqui presente e leve todos os seus irmãos. Obrigado, Dinei. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Luiz. Parabenizar a vereadora Mayra pela iniciativa, cumprimentar todos os familiares em nome do Tadeu aqui, os irmãos aqui presentes, e falar assim que tive a honra de conhecer o seu filho também, e foi um grande amigo da minha avó Bárbara, né? Acho que eles tiveram uma amizade de longa data, e que esse é um momento de eternizar as pessoas, né? Uma pequena homenagem, né? Colocando o seu nome eternizado em uma rua, e que a gente fica muito feliz em poder participar dessa votação aqui, poder ser favorável a esse projeto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Luiz. Mas o vereador Vaz. Senhor presidente, não poderia deixar aqui de agradecer aos familiares, né? Sou Antônio Rodrigues Preto, filho, né?
A gente vendo o seu histórico aqui, com ele não tinha tempo ruim, né? Então foi padeiro, foi alfaiate, foi comerciante, gerou emprego e renda para a nossa cidade e, acima de tudo, deixou um grande legado que é a sua família. Então, em nome do Legislativo, né, meus parabéns a todos os familiares e que o nome do senhor Antônio Rodrigues seja eternizado nas ruas do bairro Alta Vila, para que sempre a gente possa estar lembrando das boas ações, das boas atitudes, de tudo de bom que ele deixou aqui para a nossa sociedade. Obrigado, Vaz. Mais algum vereador? Presidente. Vereador Enivaldo. Eu não tive o prazer, né, de conhecer, né, o São Antônio Rodrigues, mas aqui na justificativa mesmo fala quanto foi um homem bom, caridoso, né, e em nome, né, do Legislativo também cumprimentar o Tadeu, né, e toda a família, né, pelo que foi seu pai, deixar esse legado aqui na nossa cidade, Carmo. Então, parabéns, Mayra, né, pela iniciativa, parabéns à família. Senhor presidente. Enivaldo. Júlio. Tadeu, leve meu abraço e meus cumprimentos a todos os familiares que não puderam estar aqui presente. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, não muitas vezes, mas via o caráter, né, a postura dele como pessoa. E a prova disso foi a família honrada, né, que ele criou, os ensinamentos que ele deixou para todos. Então, parabéns, Mayra, pela iniciativa, né, como eu disse, de estar eternizando o nome dele justamente, que é muito justo isso aí, que o nome dele seja eternizado em um equipamento público de nossa cidade. Obrigado, Júlio. Mais algum? Vereador Rubens. Senhor presidente, boa tarde a todos, gente. Também quero parabenizá-la você, Mayra, por mais essa iniciativa e toda a família do seu Antônio. Né? Mais um exemplo de um pai aí, né? Pai herói, trabalhador, lutador. Um grande exemplo para toda a família. Deixando um grande legado também. Parabéns a todos vocês. Obrigado, Rubim. Vereador Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, Tadeu, Marcos, no qual cumprimento a toda a família. Meus parabéns, Mayra, pelo projeto aí. A gente se sente muito feliz, né, por estar fazendo parte dessa homenagem. E lá de cima a gente tem certeza que com esse reconhecimento ele vai estar satisfeito, né, nos braços do pai lá e olhando por toda a família aí e por nossa cidade de Carmo do Paranaíba. Obrigado, Rodrigo. Vereadora Laura. Boa noite, Tadeu, no qual cumprimento a todos da família. Eu não conheci o seu Antônio, mas pelo histórico aqui, pai de 9 filhos, o tanto que era difícil, 9 filhos, né? Empreendedor da forma que foi, né? Trabalhou aqui em várias áreas, então eu venho aqui também deixar os parabéns. E assim, para Carmo do Paranaíba é muito bom estar eternizando esses nomes, porque tem sempre os curiosos, aí vai procurar saber quem que é, a história daquela pessoa que recebeu o nome de rua. Né? Então, parabéns, Mayra, por mais essa lembrança, né, de trazer mais um nome aqui. Graças a Deus, a nossa cidade é recheada de pessoas de bem aí. E é isso. Fica aqui meu abraço para todos vocês. Obrigado, Laura. Vereador Igor. Presidente, boa noite, Tadeu, Marcos, toda a família. Quero dizer que eu não conheci o pai de vocês, mas pela história linda, é um homem muito dedicado à família, muito bondoso. E parabéns, viu, Mário, pela iniciativa do projeto. Vai ser uma honra estar voltando ele aqui. Parabéns. Viu? Obrigado, Igor. Eu também não tive o privilégio de conhecer, mas pelo que foi falado aqui, a gente vê que foi um grande homem e deixou um legado, contribuiu muito com a construção da nossa cidade, com o trabalho que ele deixou aqui. E é uma homenagem muito merecida. E mais uma vez, parabéns. E eu me sinto honrado de poder participar desse momento e conhecer a biografia de cidadãos carmenses tão relevantes, importantes, que mesmo eu não tendo conhecido pessoalmente, convivido com ele, eu estou tendo agora o privilégio de saber quem foi e poder participar de uma votação dessa aqui. Então, para mim, isso é muito importante e, mais uma vez, parabéns. Tá bom? Eu vou só um minuto. Eu vou só fazer a votação, depois eu abro a palavra para os familiares, tá bom?
Coloco o projeto de lei número 125 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 125 de 2023 aprovado por 9 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo os senhores vereadores que será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer, para apreciação e votação do segundo turno nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 125 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 125 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Enivaldo, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Igor para a apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. Favorável. Parecer favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 125 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 125 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 125 de 2023 aprovado por 9 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final. Consulto o plenário para passarmos a apreciação da redação final do projeto 125 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei 125 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Enivaldo, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável. Parecer favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final da proposição originária do projeto de lei ordinária 125 de 2023 aprovada por 9 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo os senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 118 de 2023. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei ordinária número 118 de 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização da doação de um terreno para a construção da sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Carmo do Paranaíba. Solicito que as comissões de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Enivaldo, apresentem seu parecer mediante a leitura pelo relator Igor, para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. Favorável. Vaz. Favorável. Assou. É mesmo. Eu vou concluir aqui e nós vamos parar. Só um minuto. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária número 118 de 2023 em segunda discussão. Presidente, todos sabem meu posicionamento sobre o projeto. Eu acho que esse projeto ele tem que ser amplamente discutido. Uma, situação financeira da instituição que quer ganhar o terreno. Se ela está fadada a
a não ter recurso para pagar as aposentadorias dos funcionários públicos a qual ela atende, daqui 20, 25 anos. Se a instituição contém só 3 colaboradores, a questão da localização desse imóvel, né? Levanta até outra questão aqui. A Câmara mesmo, que tem mais de 20 colaboradores, ou 20 colaboradores, está precisando muito mais de um terreno para fazer um novo prédio do que o IPCEM. Então, acho que esse projeto ele tem que ser melhor avaliado, mais discutido. Essa questão do valor do aluguel, eu não vejo que isso vai ser oneroso. Vejo que a Prefeitura tem condição de fornecer um local para funcionar a instituição, como já foi feito anteriormente, né? E vários outros questionamentos que eu faço, eu peço vista do projeto para que eu possa avaliar ele melhor. Vista concedida ao vereador Luiz Ricardo. Pessoal, peço desculpa aqui, que eu pulei para o projeto sem abrir a palavra aos familiares e fazer a pausa aqui para as fotos. Então, vou suspender aqui a reunião por 5 minutos. Aliás, primeiro vou abrir a fala para os familiares que quiserem se manifestar, depois a gente suspende para fazer as fotos. Se alguém quiser fazer uso da palavra, está liberado. Em primeiro lugar, boa noite a todos vocês. O motivo de estar aqui hoje, nessa ação meritória, é de uma grande valia para todos nós, familiares e amigos também. Eu quero relevar a minha gratidão por essa homenagem eternizada, né, que ficou o nome da rua, Antônio Rodrigues Preto. E, em primeiro lugar, a Mária, que foi autora da iniciativa. E, em segundo lugar, a todos os membros desta casa, que, por unanimidade, acatou esta ideia, que, para nós, familiares, representa, não tem limites, a grandeza que é receber uma homenagem dessa. Principalmente para aqueles que conviveu com ele, eu tenho certeza que muitos conviveu, e foi realmente merecedora de tudo isso, porque ele foi uma pessoa simples, humilde, teve uma família imensa, né, 9 filhos, e conseguiu educar cada um deles, conseguiu alimentar cada um deles, e principalmente conseguiu dar dignidade e honestidade a cada um deles. Hoje somos 9, graças a Deus, todos vivos, e temos... todos trabalham, todos têm sua casa, todos têm uma condição de vida legal, e jamais, não tem nenhum filho que já foi usuário de drogas, que tem algum vício, que já dormiu na cadeia, né? Então, assim, ele conseguiu um exemplo, assim, incrível. Ele foi uma pessoa espetacular. Então, além de ser eternizado na rua, será a Rua Antônio Rodrigues Preto, com certeza ele será eternizado em nossa memória e principalmente em nosso coração. Então eu deixo aqui o agradecimento intensivo a todos vocês, e que lá do céu, onde eles estão, meu pai e minha mãe, eles estão aqui aplaudindo essa iniciativa. E tenho certeza que todos aqui que apoiaram com unanimidade fizeram a coisa certa, porque realmente, assim como o nosso amigo Tião da Cota, ele é merecedor de tudo isso. Inclusive, o Tião da Cota, que foi anteriormente homenageado e eternizado, por sinal, era um grande amigo dele. E, coincidentemente, foi eternizado aqui hoje, nesta casa. E esses rapazes que estão aí, o Eustáquio, o Baratinho, tem os outros que não vieram também, são amicíssimos da gente desde a infância. Então, assim, foi uma coincidência muito agradável estar aqui hoje, participar dessa cerimônia fantástica. Eu agradeço a todos, muito obrigado, boa noite a todos vocês.
Obrigado pelas palavras. Agora eu suspendo a reunião por 5 minutos para a gente fazer o registro fotográfico com os familiares. Reunião suspensa às 18h36. Pessoal, retomando aqui a nossa votação, reiniciamos a ordinária às 18h41, prosseguindo aqui na votação, e vamos seguindo já para o final da reunião. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação em conjunto das indicações e moções apresentadas. O plenário concorda? Presidente. Sim. Eu pedi para
transformar um ofício que eu havia feito anteriormente como requerimento, uma vez que ele não foi respondido, e eu gostaria de solicitar, Vossa Excelência, que consultasse o plenário se a gente pode colocar ele junto com as indicações. Distribuiu para todo mundo aí? Distribuiu, Alvino? Distribui um para cada vereador, ou que os vereadores tomar conhecimento aqui, eu vou consultar. Então, consulta o plenário para incluirmos na votação, juntamente com as indicações, o requerimento número 29 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo. Quem tiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra a inclusão do requerimento, levante-se. Requerimento incluído para votação. Então, coloque em apreciação as indicações 189, 191, 192 e o requerimento 29 de 2023 para discussão em turno único. Se algum vereador quiser fazer manifestação sobre o seu requerimento ou indicação, este é o momento. Cada vereador terá 5 minutos. Presidente. Vereador Enivaldo. Gostaria de falar um pouco aqui das minhas duas indicações, né? Uma é a revitalização da praça, né, lá da comunidade Pimentas, que quando eu destinei o poço artesiano para lá, o caminhão teve que subir na praça para perfurar, né, quebrou bastante o meio-fio lá. Então, esse é uma das indicações. E também, ouvindo lá, né, os moradores da comunidade Pimentas, todo mundo sabe, eu rodo o município do Carmo Paranaíba praticamente todo, né, e essa indicação vale também para toda a localidade, né, que requer o cascalhamento lá do Morro de Pimentas, né, todo mundo sabe o quanto é trabalhoso no período chuvoso, né, então, para que o município cascalhasse lá antes do período chuvoso, e também nos outros morros, né, aqui, nós temos aqui também Morro da Laza, aqui de Bravinhos, vários morros ali que trafegam as crianças de escola, né, os queijeiros, então, enfim, né, muita gente que trafega, então, para evitar constrangimento aí. É só isso, presidente. Obrigado, Enivaldo. Mais algum vereador? Então, coloco as indicações 189, 191, 192 e o requerimento 29 de 2023 em votação em turno único. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro as indicações 189, 191, 192 e o requerimento 29 de 2023 aprovados por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo os senhores vereadores que as matérias serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal para conhecimento e tomada das medidas que entender cabíveis. Se algum vereador desejar fazer uso da palavra, o espaço está livre pelo prazo regimental. Solicito o secretário que faça a chamada nominal final, conforme prevê o artigo 115, inciso 3 do Regimento Interno. Enivaldo Pereira da Silva. Presente. Igor Jordano Ribeiro Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Gontijo. Presente. Laura Luiz Oliveira Melo Vacaro. Presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete de Araújo. Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária às 18h46. Obrigado a todos e boa noite.